Olá pessoal, que Deus abençoe muito a sua vida. Chegamos ao capítulo 17 do livro de Êxodo, na nossa leitura anual da Bíblia, seguindo firme o nosso propósito. E aqui no capítulo 17, ele começa falando dos murmuradores, dos reclamadores. E a gente não gosta, pelo menos eu acredito que você também não, de ter perto da gente pessoas que vivem reclamando, né? Que vivem falando mal das coisas, de tudo, nada tá bom. Se tá calor demais. Se tá frio demais. Se tem sol, reclama do sol. Se tem chuva, reclama da chuva. Quer dizer, é muito ruim você estar perto de pessoas assim. E lá estava Moisés, ouvindo aquele povo sempre reclamando, diante de tantos sinais, de tantas maravilhas. Agora faltou água e lá estava o povo murmurando, reclamando. E esse cenário a gente ainda vai ver pela frente muitas vezes. Infelizmente tem pessoas que não importa o que aconteça, os sinais aconteçam perto dela ou diante dos olhos dela, que ela vai continuar reclamando. Essa é a realidade. Não importa, por mais extraordinário que seja o que Deus faça, ainda assim sempre haverá os murmuradores. E eu estou dizendo isso para lançar você um alerta. Tome cuidado com aqueles que ficam reclamando. A gente já falou sobre isso no último vídeo e repito aqui agora, coloco mais força, enfatizo para você. Tome cuidado para que você não seja contaminado por esse espírito que é tão ruim, E aqui no versículo 15, no versículo 11 primeiro, diz aqui: acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Literalmente Moisés ficava com a mão levantada, mas trazendo para o lado espiritual, levantar a nossa mão, eu vejo como uma dependência do alto, dependência de Deus. E que até no final da batalha, no versículo 15, ele diz, Moisés edificou um altar ao qual chamou o Senhor é a minha bandeira. Quer dizer, a bandeira ela identifica uma nação, identifica um país, identifica um estado, não é verdade? Aí no seu estado, na sua cidade tem uma bandeira, o nosso país tem uma bandeira. Quer dizer, ela identifica que pertencemos àquele estado, àquele país, àquele lugar. É o lugar onde estamos. E é isso que nós temos que determinar aqui. A nossa vida identifique o Deus que nós servimos, o Deus que nós buscamos. E para isso precisamos estar com nossas mãos sempre erguidas, sempre dependendo e buscando de Deus aquilo que precisamos. E aqui no capítulo 18, Jetro traz a mulher de Moisés até ele, e ele dá um conselho muito valioso a Moisés. Vendo Moisés juntando todo o povo, falando com o povo e tudo mais, e atendendo o povo de dia até de noite, o que o sogro de Moisés fala para Moisés? Diz assim, totalmente desfalecerás, versículo 18, capítulo 18, versículo 18, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não pode fazer, não o pode fazer. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes é difícil, a gente delegar funções, a gente confiar em outras pessoas, a gente dividir o trabalho, até por aquela sensação, sabe, de que as outras pessoas não farão do jeito que a gente quer que seja feito. A gente tem sempre aquela impressão, não, se eu fizer vai ficar do meu jeito, do jeito que eu quero. Mas nós temos que aprender a compartilhar, se a gente quer que algo cresça, nesse caso aqui, a vontade de Deus prevalecesse na vida do povo, Moisés teria que confiar e passar, ensinar, formar pessoas que pudessem ajudá-lo naquela missão, na verdade, discípulos. E essa é o grande segredo da fé, podemos dizer assim, porque Jesus não trouxe para si 12 e deu a ordem para que esses 12 fizessem o que ele estava fazendo. Depois a missão dos 70, quer dizer, Jesus ele não guardou para si, olha, eu sou Jesus, o Filho de Deus, o único que faz milagres sou eu, o único que prega a palavra sou eu, Até quando os discípulos questionaram uma vez, não, vamos chegar lá, na Bíblia, que tinha um homem que estava pregando a palavra de Deus, e ele falou, não, tem que pregar mesmo, tem que divulgar mesmo, eu quero mais é que a minha palavra chegue ao máximo de pessoas possíveis. É isso que eu quero que você entenda. Nós temos que ter esse equilíbrio para a gente não ter aquela visão egoísta, muitas das vezes, de pensar que só nós podemos fazer certas coisas e na verdade
não existe ninguém, absolutamente ninguém, que seja insubstituível de nada nessa vida. Essa é a realidade. Capítulo 19, lá no versículo 5, ele diz assim, ó, Deus falando, é muito forte isso aqui. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, eu serei, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso aqui é muito legal, né? Imagine você ser propriedade de Deus, uma propriedade que Ele cuida com carinho. Qualquer propriedade, sendo seu, você já cuida. Agora Ele dá uma ênfase, né? Uma propriedade peculiar, quer dizer, algo especial, diferenciado, em que Ele dará uma atenção especial. É isso que Deus faz com o seu povo. E hoje, essa promessa está disponível não apenas para aqueles que têm como herança, por herança, nessa descendência, né, de ser o povo de Israel. Hoje todos aqueles que se voltam para Jesus têm o direito de se tornar povo de Deus, e também essa propriedade peculiar de Deus. Só vai depender de você. E para a gente terminar, lá no capítulo 20, fala sobre os 10 mandamentos, que muitos conhecem, né? Essa passagem é importante você ler ela com atenção, porque fala aqui de dados importantes, né? São 10 mandamentos, não 10 opções. Então quer dizer, não é que você não tem opção, eu vou obedecer ou não, ou faço do meu jeito. Não, Deus não está dando opção, Ele está dando uma ordem, Ele está falando o que tem que ser feito. E uma coisa interessante que eu marquei até aqui, no versículo 12, né? Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E isso cada vez mais tem perdido valor na sociedade que nós vivemos, né? Honrar o pai, honrar a mãe, sabe, ter consideração pelos pais, pela família de uma forma geral. E a família é o nosso bem maior. Depois da vida com Deus, é a família, é o marido, é a esposa, que se tornam, né, muitas das vezes pai, mãe, quem tem filhos. Então pense nisso. Você tem valorizado a sua família como você deveria? Você tem honrado, a palavra é essa, né? Honrado as pessoas que integram a sua família, principalmente, né, como disse aqui, o pai e a mãe, e naturalmente o marido, a sua esposa. Você tem honrado? Honre, porque eu tenho certeza que isso fará diferença na sua vida, e com certeza você vai ter resultados dessa decisão, dessa atitude. E mais à frente, Deus disse assim, disse Moisés ao povo, né? Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. É isso que Deus espera de nós, né? Que nós tenhamos um temor para com Ele. Se eu temo a Deus, quer dizer, eu enxergo que Deus está em todos os lugares. Então, mesmo que eu esteja sozinho, mesmo que ninguém esteja me vendo, Deus está presente. E se Ele está presente, o que eu tenho feito o agrada, o que eu tenho feito realmente condiz com a sua palavra, está dentro da vontade de Deus. Pense nisso, porque o pecado, muitas das vezes, ele tem assediado e chegado até muitos justamente por isso, por não terem o temor de Deus. Tome cuidado, não deixe com que certas coisas comecem a entrar na sua vida, você abra certas concessões e muito em breve você perca aquilo que é de mais valioso, de mais importante, que é a sua salvação. Tá bom? Nós ficamos por aqui. Amanhã nós teremos no nosso próximo vídeo. E se esse conteúdo tem te ajudado, compartilhe. Deus abençoe.